pesquisa bomba que saiu hoje de manhã. Hoje, às 6h30 da manhã, saiu a pesquisa Quest. Aí você deve estar pensando, Thiago, pesquisa para a Prefeitura de São Paulo? Não. Prefeitura de Fortaleza? Não. Porto Alegre? Não. Pesquisa para eleição de 2026. Aí você vai falar, pô, Thiago, estamos em 2024, tá tendo eleição aí, segundo turno, o que tem a ver 2026? Calma que eu vou te explicar. A pesquisa realmente, eu geralmente não ligo para pesquisa para eleição daqui 2 anos, só que essa saiu uma bomba. Eu vou te falar, se você ligar o Globo News amanhã, espero que você não ligue, mas se você ligar, vai estar velório, vai estar jornalista chorando. Se você ligar lá o Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, SPTV, Jornal Hoje, principalmente SPTV, porque eu falei São Paulo, Jornal da Globo, Jornal Nacional, estarão com os olhos vermelhos de tanto chorar. Por quê? Porque a pesquisa mostra o seguinte, se a eleição fosse hoje, teríamos segundo turno. Aí você está pensando, tá, claro, Thiago, seríamos segundo turno. Na última pesquisa, eu vou te refrescar a memória. O Lula tinha 45 e o Tarcísio tinha 36. O Lula estava 9 pontos na frente do Tarcísio, tá? O Lula contra a Michelle, ele estava 12 pontos na frente da Michelle. Em algumas pesquisas ele estava 15 na frente da Michelle. Então começaram a tirar a Michelle, jogar ela para escanteio cada vez mais. Fizeram pesquisa só entre bolsonaristas também e mostraram que a grande maioria prefere o Tarcísio do que a Michelle. Ok. Então você está pensando, pô, o Lula tinha 45, o Tarcísio tinha 36, matemática básica, 45 mais 36 dá o quê? 81. 81. Então qualquer outro candidato, ou seja, os outros candidatos todos, mais nulos, indecisos, brancos, etc., dá 19. Alguém pegou esses 19? Não, alguém pegou bem mais que 19. Estamos falando aqui do senhor Pablo Marçal. Aí você está falando, pô, Thiago, não tem como o Marçal ter pontuado bem na pesquisa, não foi nem para o segundo turno em São Paulo. Pois bem, o Pablo Marçal não apenas pontuou bem, ele tira o Tarcísio do segundo turno. O Tarcísio de Freitas não vai nem para o segundo turno. Esse é o motivo aí do pânico que está acontecendo. A eleição, se fosse hoje, segundo a Quest, obviamente tem margem de erro, né? Mas olha só, o Lula teria 32, o Marçal teria 18 e o Tarcísio 12. 18 e o Tarcísio 15. O Tarcísio estaria fora do segundo turno. O candidato do PIB, dos bilionários do Brasil, da Rede Globo, que já fechou, lembra-se, o Tarcísio fez uma reunião, Tarcísio, Roberto Campos Neto, banqueiros, donos dos maiores bancos do Brasil e donos da Rede Globo e Luciano Huck. E aí eles acertaram, vai ser Tarcísio 2026. O Tarcísio nem segundo turno. Deu ruim, hein? Claro, quando vai ver as pesquisas por região, o Marçal tá na frente do Tarcísio em todas, menos no Sudeste. O Lula ganha em todas. O Lula é primeiro em todas as regiões do Brasil, até no Sul. Mas no Sudeste, o Tarcísio está em segundo. Nas outras regiões, o Marçal está bem na frente do Tarcísio, bem na frente. Lembre-se, o Marçal nem começou a campanha, o Tarcísio tem amplo apoio da Rede Globo. Para você ter ideia, São Paulo está embaixo d'água e a Globo está endeusando o Tarcísio como se ele fosse um mega estadista que está ali, ó, tentando salvar a população. A população está mais de 1 milhão de pessoas sem luz, o Tarcísio está tentando salvar todo mundo. Agora o que acontece? Acontece o seguinte, o discurso antissistema do Marçal pegou em cheio o Tarcísio e o Bolsonaro. Em cheio. O plano de prisão do Bolsonaro, eu tô alertando desse plano aqui faz muito tempo. O Ricardo Capelli, que é braço direito aí do Flávio Dino faz muitos anos, ele deu uma entrevista no Brasil 247 e ele também falou sobre isso, e ele falou que isso está acelerando, e realmente está. Agora vai acelerar muito. O plano era o seguinte, já falei para vocês. O Bolsonaro vai preso, o Bolsonaro da prisão, ele é obrigado a apoiar o Tarcísio. Se o Tarcísio ganha, o Bolsonaro ganha um indulto ou algum acordo lá e ele é solto. É esse o plano. Se o Tarcísio perde, o Bolsonaro continua preso. Fim. E aí os outros que estiverem presos também continuam. O que acontece é o seguinte, o Marçal chegou com um discurso dizendo o Bolsonaro pertence ao sistema. O que é sistema? Essa coisa que ninguém sabe muito bem o que é, mas que são esses caras que mandam no Brasil. E aí eles sempre dizem que a esquerda pertence ao sistema, e aí começaram a falar que o Bolsonaro pertence ao sistema. E aí o Marçal começou nas redes sociais, e quando eu digo não é a rede social do Marçal que está suspensa, é o esquema de redes sociais. Ele tem um gabinete do ódio que é infinitamente maior que o gabinete do ódio do Bolsonaro. Infinitamente. Ele come o gabinete do ódio do Bolsonaro no café da manhã. É isso que ele faz. Ele é muito maior. E aí o que acontece? Ele começou a colocar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no TikTok, no Quai, no Instagram, vídeos com fotos e tal, mostrando o quê? O Tarcísio abraçado com o Alexandre de Moraes, o Tarcísio abraçado com o Nunes, o Bolsonaro abraçado com o Nunes, o Tarcísio abraçado com o Kassab abraçado com o Lula com o Alexandre de Moraes, e fala, ó, são todos o mesmo sistema. Por isso que o Bolsonaro não está preso, porque o Bolsonaro se rendeu ao sistema. O Bolsonaro é um traidor da direita. Não vote em Bolsonaro, nesse pessoal.